Salário mínimo de R$ 10.000, salário mínimo de R$ 6.000. Por que que o seu salário mínimo é pouco mais de R$ 1.000 no Brasil? E é isso que eu vou tentar explicar para você. A máquina estatal, todo esse aparato tem um peso, e esse peso estoura definitivamente sobre as suas costas. Justamente por causa disso. O salário mínimo no Brasil, ele facilmente poderia ser em torno de R$ 6.000 a R$ 10.000, se não fosse, claro, o peso do aparato estatal. E como é que a gente chega nesse número? Então é muito simples. O menor salário mínimo dos Estados Unidos que você pode encontrar, por exemplo, é de $5 e pouco a hora, tá? Então se você colocar $5 vezes 44 horas por semana, que é a carga média que tem no Brasil, vezes 4 semanas e meia, que é mais ou menos o que tem um mês, vezes a cotação de hoje, que está próxima de R$ 6, você tem algo em torno de R$ 6.000, 6.940 para ser mais exato. Se você colocar o salário mínimo mais baixo de lá, que é $5,15 a hora, você vai ter 6.200 alguma coisa, 6 um pouco mais. Mas o que acontece no Brasil? Por que o salário não é esse? Bom, primeiro que o salário mínimo hoje no Brasil está em volta de 1.200 a 1.400 e alguma coisa de reais. E por quê? Da onde vem esse número? O que acontece? Bom, isso é por conta do custo do peso do Estado que é suportado pela economia brasileira. E como eu já falei em várias manifestações, quem paga por último isso aí é o assalariado, isso aí arrebenta os empreendedores, mas muito mais quem vende hora trabalhada. Porque veja, quem compra essa hora trabalhada é o empreendedor, mas ele compra do assalariado, é o assalariado que vende essa hora trabalhada para o empreendedor, que em última análise vai pagar conforme as suas possibilidades. Então você aumentando o peso do Estado em cima do empreendedor, ele deságua em cima do assalariado. Então se você coloca aí vamos pôr de média aí 1.250, tá? Lembrando que em cima de tudo isso, os encargos trabalhistas que existem praticamente dobram a despesa. Aí você já deveria ter um salário de R$ 2.500. Somado a isso, cada empresa faz um caixa para suportar os chamados custos da Justiça do Trabalho. O que isso quer dizer? Que no Brasil você tem algumas certezas. A primeira é que você vai pagar muito imposto, a segunda é que um dia você vai morrer, e a terceira é que com certeza, se você contratar qualquer pessoa para fazer qualquer coisa, sim, você vai ser processado na Justiça do Trabalho. Então quem contrata sempre deixa algo em torno de 30% da sua folha reservado, se for inteligente, é claro, porque vai ter essa despesa, 30% da sua folha reservada para poder arcar com os processos trabalhistas. Isso aí no mínimo. Então você vai ter 2,5% mais de custo operacional, mais 30%, são mais aproximadamente R$ 750. Nisso aí o seu salário já iria para 3.250. Mas somado a isso, você coloca PIS, COFINS, ISS, INSS, FGTS, imposto de renda e mais uma enxurrada de siglas, IPI, e daqui, e de lá, IPTU e mais um monte de imposto, a ponto de, no Brasil, praticamente metade do seu trabalho é voltado para pagar imposto. De cada 12 meses trabalhados, praticamente 6 são para pagar imposto. A gente está numa conta um pouco mais que 5. Para você ter uma ideia de toda a riqueza gerada no Brasil, quase metade do PIB, do Produto Interno Bruto, é vinculado para pagar a despesa desse paquiderme gigantesco desse Estado. Então você pega cada um desses impostos, e você para produzir no Brasil, você paga imposto sobre o produto, sobre a matéria-prima, sobre a produção, sobre o custo de produção, sobre a venda, sobre o processo de produção, sobre a folha de trabalho, e no final você ainda paga imposto sobre o lucro. E o lucro que você obteve, quando você for utilizar, você vai pagar imposto sobre aquilo ali. E o trabalhador, além de toda essa enxurrada de custo de tributação que ele paga, porque quem paga não é o empresário, quem paga é o empregado, ele que arca com esse custo, essa receita que deveria ir para ele vai para o Estado. É esse o ponto que as pessoas não conseguem entender. Então cada licença remunerada, cada folga, cada benefício que existe, quem paga no final
é o trabalhador, é o empregado. E as pessoas tinham que ter direito de, pelo menos, saber quanto que paga, porque no Brasil nem isso é permitido. Você não consegue saber o quanto de imposto você paga e por quê e no quê. Você não consegue saber quais são os encargos que incidem sobre a sua força de trabalho, por quê, no quê e como. Simplesmente o governo vai lá e rouba você, rouba o empregador, rouba a mão de obra, rouba todos os meios de produção, rouba todo mundo para sustentar uma máquina paquidérmica que é feita para juntar dinheiro e distribuir para os cupinchas, para os amigos do rei, para as licitações fraudulentas e por aí vai uma porrada de coisa. E por isso a gente questiona a expansão do Estado sempre. As pessoas têm que entender que tudo isso custa e quem paga é o sujeito trabalhador lá na ponta. Pior que isso, além de todos esses pontos, essa montoeira de taxas, contribuições, imposto, que se você não pagar você vai preso, você é processado, enfim, tua vida acaba, você não pode esquecer que tudo que você for comprar, absolutamente tudo que você comprar, tem imposto embutido. Algumas coisas mais do que o dobro do preço ali é imposto. Às vezes, algo que custa R$1, R$2, você vai pagar R$5, R$6 por conta do imposto. E aí eles colocam agora o imposto do pecado, o imposto disso, o imposto daquilo, e sempre aumentando a tributação. E isso faz o quê? Que o dinheiro deixe de circular, porque o dinheiro vai para o Estado, e a economia fica enfraquecida, porque se a economia está forte, o dinheiro circula mais, ele acaba indo para a mão do trabalhador. E esse é o ponto. Por isso que nos Estados Unidos o pior salário mínimo que existe é de $5,15, enquanto você chega em lugares que dá muito mais que isso, até salvo engano, $18 a hora trabalhada. O que no final do acumulado, se você pegar $10, por exemplo, vai dar passando de R$10 mil, que era o que a gente poderia ter aqui. O Brasil é um país sem catástrofe, um país rico, um país com possibilidade de se desenvolver, mas não se desenvolve por quê? Porque o Estado é gigantesco, o Estado é monstruoso de grande, o Estado é pesado, o Estado é caro, e sim, no final das contas é o trabalhador assalariado quem mais paga. O sistema tributário no Brasil penaliza ainda mais os mais pobres. E daí você deve perguntar, então por que não passa o imposto sobre grandes fortunas? Porque o que gera riqueza não é imposto, o que gera riqueza é justamente a possibilidade desse dinheiro circular. Então, se o empresário, se o empreendedor que tem a grande fortuna tem incentivo para pôr esse dinheiro para trabalhar o Brasil e fazer com que as engrenagens rodem, as pessoas que vão trabalhar para esse sujeito vão obter dinheiro, as pessoas que entrarem nessa relação comercial vão ganhar dinheiro. Ah, mas e por que não simplesmente tributa? Porque as grandes fortunas vão buscar proteção exterior. Hoje, qualquer pessoa de classe média alta que se sinta achacado pelo sistema de tributação brasileiro tem a possibilidade facilmente de abrir uma offshore ou abrir uma empresa em países que a tributação é mais convidativa ou até zero e mudar a base fiscal sua para um desses países. E é isso que as pessoas não conseguem entender. O Estado nunca apresenta a solução. O Estado é um problema a ser combatido. Enquanto todo o dinheiro que nós produzirmos for direcionado para o Estado, a gente vai ter um salário mínimo de fome. Sim, eu sou a favor de um salário de pelo menos $10 a hora trabalhada. Vamos ver quanto é que dá isso aqui no final do mês? Se você pegar $10 vezes 44 horas semanais, vezes 4 semanas e meia, que é quase o que tem no mês, vezes a cotação de hoje, que é R$6, você vai ter um salário mínimo de R$11.880. Detalhe, poder de compra desse salário. Lá nos Estados Unidos, quando você vai comprar um carro, por exemplo, um aparelho de celular ou qualquer coisa assim, você não tem aquela enxurrada de imposto que tem aqui. Por exemplo, um iPhone 16 lá é pouco mais de $1.000. Ainda que você converta, vai dar algo em torno de R$6.000 aqui no Brasil. Só que se você for comprar o mesmo aparelho aqui no Brasil, ele custa mais que o dobro, mais que R$15.000. Por quê?
Pois é, imposto. Sempre o imposto tirando o dinheiro de circulação, sempre o imposto tirando o dinheiro de você. Se o Estado não roubasse esse dinheiro ia ficar na economia, ficar entre as pessoas da iniciativa privada, circular e fazer com que as pessoas ganhassem mais. Sempre que o dinheiro de forma saudável está circulando, as pessoas têm a possibilidade de ganhar mais. Por isso, nesses países, o sujeito que trabalha como garçom, como jardineiro, ele não ganha muito menos do que um que exerce outras atividades, como engenheiro, advogado, médico, dentista e por aí vai. A gente tem amigos, por exemplo, que eu conheço que moram na Europa, que trabalham como garçom ou como faxineiro e tem uma renda muito parecida de outros amigos que são médicos, são engenheiros e por aí vai. Por que que no Brasil existe essa disparidade tão grande? Por que que no Brasil é tão ruim assim? Porque o Estado morde todo o dinheiro, porque o Estado enfia a mão no bolso de todo mundo, porque o Estado é paquidérmico, o Estado é pesado, o Estado é caro, ineficiente propriamente em todos os seus aspectos. Então, o verdadeiro inimigo não é o empregador, não é o assalariado, não é o desempregado, não é nenhuma pessoa, não é as grandes fortunas. O inimigo do brasileiro é o Estado. Enquanto a gente não entender que nós devemos diminuir o tamanho do Estado, diminuir as regalias, os supersalários e todas essas coisas, por exemplo, tem categorias no Brasil que tem mais de 120 dias de férias. Enquanto a gente não entender que isso tem que ser combatido veementemente para o país crescer minimamente, nós vamos ter um salário mínimo de R$1.000 e poucos, enquanto nós temos potencial para ter um salário de mais de R$10.000. É esse a raiz do problema, é esse o ponto. Observe o que o Milei está fazendo na Argentina e como o país está saindo do buraco. É isso que deveria ser feito no Brasil. O corte de gastos que eles anunciam e que não fazem, e não vão fazer tão cedo, e mentem a respeito disso, é justamente o que nós precisamos que seja feito. Então, quando o Brasil parar de vampirizar a sua classe produtiva, efetivamente nós teremos a possibilidade do cidadão ter um rendimento melhor e aí decidir quando, como e por que vai trabalhar, quantos dias, quantas horas e ter liberdade para escolher o seu trabalho. Deus abençoe vocês e um forte abraço.